Estamos de volta, bem-vindos ao Origem Nacional, podcast do Portugal Sou Eu, que dá a conhecer melhor as diversas dimensões da produção nacional. Neste terceiro episódio falamos de cultura, criatividade e identidade, porque Portugal também se afirma através da arte, das ideias, das imagens e dos criadores que dão forma à nossa maneira de ver e interpretar o mundo. A nossa convidada é Carolina Piteira, artista plástica com percurso entre Portugal e o estrangeiro. É embaixadora de Portugal Sou Eu também. Carolina, bem-vinda à Origem Nacional. Obrigada. Começo por questioná-la sobre o seguinte: quando ouve a expressão Origem Nacional, qual é a primeira ideia que lhe vem à cabeça? Sem dúvida nenhuma que é a ideia de casa, mas é também a ideia de criatividade e acima de tudo de orgulho, porque quando eu ouço que alguma coisa é nacional, eu imediatamente fico muito satisfeita por saber que é portuguesa. Portanto, tenho que é nacional é bom. É, o que é nacional. Carolina, como é que surge este gosto pela pintura e pela arte propriamente dita? Eu não lhe consigo dizer quando é que começou, porque eu não me lembro de viver sem estar rodeada de tintas, de desenhos, de materiais de arte. Foi sempre uma coisa com a qual eu vivi. Porquê? Porque a minha mãe também é pintora, tirou design, mas é pintora. E quando a minha mãe pintava quadros grandes lá no ateliê dela, eu ia também e pintava os cantinhos das telas, e então isso fez com que eu entrasse desde muito cedo no mundo das artes. É pela pesquisa que fiz, Carolina, reparei que ficou acamada aos 9 anos de idade. Isso foi importante para aquilo que se tornou, para a decisão do seu futuro? Foi, também de uma forma muito natural. Não foi aos 9 anos que eu disse, vou ser pintora. Mas ficou acamada assim já agora porquê? Tive um acidente grave, caí de uma altura de um segundo andar, estava numa festa e as crianças têm muita imaginação e eu era muito mexida, como todas as outras crianças, e então pisei numa claraboia, que não era suposto, e caí de uma altura de quase 7 metros. Fiquei muitos meses acamada porque parti a coluna e na altura os médicos disseram não vale a pena operar, porque os ossos ainda estão todos em formação, ainda está tudo assim muito pequenino, vamos esperar. Era muito pequenina, não é? Era. Portanto, a única forma que eu tinha de recuperar era estar imóvel. E dizer a uma criança com 9 anos, agora estás aí meses deitada, não vais à casa bem, não te mexes. 24 horas sobre 24 horas, dias, meses. Quanto tempo é que ficou? Durante 6 meses. 6 meses. E foi a partir daí que começa... E a partir daí, como os meus dias eram um tédio, porque os meus pais não estavam em casa, estavam a trabalhar, tinha lá uma senhora que estava a tomar conta de mim, a arrumar a casa, e eu estava sozinha a maior parte do dia. E então eu refugiei-me muito nos desenhos. Eu punha assim umas almofadas em cima das pernas, não é? Para conseguir pôr o desenho, o papel, em cima das almofadas, e conseguia desenhar. E o que é que foi extraordinário nisso? Na altura não me apercebi, mas agora que olho para trás consigo perceber. Eu acho que a pintura, a arte, a criatividade, acima de tudo, salvou-me. Porque eu, de repente, naqueles momentos em que estava a pintar, eu conseguia sair dali. Portanto, eu conseguia sonhar. E eu acho que a arte é exatamente isso. A arte tem de nos conseguir fazer sonhar e sair do sítio onde nós estamos. É aí que começa a sentir que podia construir uma carreira artística a partir de Portugal? Sim, quando eu era nova eu não tinha essas preocupações ainda. Hoje, isso é uma coisa de adultos, não é? Claro. Mas quando é que começa a sentir verdadeiramente que se iria tornar uma artística? Como é que chega lá? Só quando me inscrevi nas Belas Artes. Eu sempre soube que ia ser artista. De qualquer maneira... Foi uma coisa muito orgânica. Sim, eu nunca fiz os testes psicotécnicos. Aquilo era uma coisa tão natural que eu fazia com tanto gosto e os meus pais sempre me disseram: tu tens de fazer uma coisa que tu gostes, porque vais fazer isso a vida toda. E para tu seres muito boa a fazer alguma coisa, tu tens de gostar muito disso. E é um facto, eu gosto muito daquilo que faço, é muito natural. E até sinto... por exemplo, aos fins de semana, quando não estou a trabalhar, eu tento fazer muitas vezes coisas artesanais, com as mãos. Estou sempre a querer criar qualquer coisa porque me faz sentir bem. Faz aquilo que sempre quis fazer, basicamente. Foi ao encontro daquilo que quis fazer. Entretanto, o seu percurso começa naturalmente com os estudos, não é? Sim. E depois faz Erasmus em Londres. Como é que surge essa possibilidade?
eu queria muito fazer Erasmus, queria ter essa experiência e inscrevi-me em Londres porque o meu avô viveu alguns anos em Inglaterra e disse-me, não, tu tens de ir para Londres, é uma cidade super cosmopolita, é muito avant-garde nas artes e tu tens de ir para lá. E eu tive a sorte de ser selecionada, fui para lá fazer Erasmus e depois, como correu muito bem lá esse Erasmus, os professores lá em Inglaterra escreveram uma carta à faculdade cá em Portugal, às Belas Artes, a pedir para eu fazer transferência que, pronto, queriam que eu continuasse a estudar lá. E correu muitíssimo bem. No final, quando terminei o curso, ganhei um prémio de melhor aluna do ano inteiro, que foi bom, deu muita motivação e depois fiquei lá a viver e a trabalhar. É lá que conhece Paula Rego? É. É a sua fonte de inspiração? É uma grande fonte de inspiração, sim. Primeiro por ser mulher e depois por ser uma mulher com uma imagem muito forte. Ela não tinha medos, pintava extraordinariamente bem. Tinha outra coisa que há muitos artistas que hoje em dia não têm, e eu também não sou muito boa nisso, que é na parte do desenho, que é a base da pintura. E, portanto, ela tecnicamente era extraordinária, a forma de pensar também era muito interessante e depois o resultado é aquilo que nós todos conhecemos. Visitou o ateliê dela, não Sim, foi? fui lá algumas vezes. Nós primeiro, eu era muito nova, não é? Estava lá a viver em Londres, eu pensei, eu gostava tanto de conhecer a Paula Rego, vou-lhe escrever uma carta. E foi assim que começou o nosso contacto, de uma forma que eu acho muito romântica, porque hoje em dia já ninguém escreve cartas. E foi e ela respondeu à minha carta, também por escrito, e eu de repente estava no campus da universidade e dizem-me, Carolina, tens uma carta. E eu vejo que é uma carta da Paula Rego, do ateliê da Paula Rego. Eu ainda tenho essa carta guardada hoje em dia, porque foi um momento muito especial para mim, muito importante. E pretende fazer o mesmo um dia aos mais jovens? Tenho tentado. É? Tenho tentado, Amanhã exatamente abre o seu por ateliê isso. Sim. para que eles possam... Exatamente. O que é que eles dizem? Porque um jovem está muito perdido quando Esse ainda já está como uma referência nacional, Carolina? Se eu me vejo, não. Ao olhar deles? Talvez, sim. Talvez, porque eles olham para mim e acham que eu sou muito mais velha e que tenho muito mais experiência. Mas eu acho que não sinto, eu não sinto que o seja, porque lá está, eu sinto que estou a fazer exatamente a mesma coisa, da mesma forma de que quando era uma criança. Às vezes até tento ter mais essa forma infantil de trabalhar e de mexer a mão de uma forma muito mais livre do que contida, porque eu acho que quando nós vamos crescendo e vamos aprendendo e estamos cada vez tecnicamente melhores, começamos também a restringir-nos e isso também é perigoso. Portanto... Que outras referências é que tem para além de Paula Rego, referências nacionais? Eu gosto muito dos artistas todos praticamente nacionais. Eu sempre adorei o Júlio Pomar, tenho imenso orgulho no Bordal, que era meu colega e é meu amigo, no Bordal II. O Júlio Pomar também foi um artista que eu sempre admirei muito pela sua palete de cores e pela expressão do traço dele. Acho que tinha coisas também extraordinárias. E obviamente também admiro outros artistas que não são artistas plásticos, mas por exemplo vou dar o exemplo da Carminho, que é fadista, e temos ouvido falar muito dela ultimamente. A arte não é só plástica. A arte não é só plástica e tenho um orgulho enorme. Nós falávamos nisto antes de começarmos a gravar. A arte é muito vasta, não é? Não é só a plástica, como referimos agora. Mas concretamente, especificamente, no que diz respeito à sua arte, vamos olhar para um quadro, por exemplo. O que é que ele nos pode dizer, transmitir? Há quadros que podem não dizer nada. No entanto, eu tento sempre que o quadro tenha uma história. Porque eu acho que é importante um quadro despertar algum tipo de inquietação. Nós podemos ter um olhar diferente sobre o mundo, não é? E quando olhamos para um quadro vai-nos acontecer exatamente a mesma coisa. Ou quando lemos um livro, nós vamos interpretar aquela história com o olhar que nós... da forma que nós estamos a viver aquele momento. Espera, eu não me estou a explicar bem. Eu vou-lhe dar a minha experiência. Eu quando visito uma galeria, olho para um quadro...
Dizia há pouco e bem a Carolina que, e antes de estarmos a gravar outra vez, Sim. Dizia que o quadro provoca sempre alguma sensação. Isso é verdade. Mas Sim. depois, eu vou-lhe dar o meu exemplo. Eu olho para um quadro e confesso que ele não me diz muito mais que aquela sensação que me cria logo à partida. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, e isso é suficiente. É o primeiro impacto, não é? É o primeiro que tem. impacto, não é? Eu vou-lhe contar uma história muito, muito breve para explicar exatamente este exemplo. E quando é que isso chegou à minha vida? Quando é que eu me apercebi que era importante que um quadro tivesse uma narrativa? Eu estava a estudar em Inglaterra e decidi pintar a rainha, Dona Isabel II, com uma galinha na cabeça. E na altura falava por Skype com a minha família, e o meu avô, que tinha vivido em Inglaterra, vê que eu pintei, eu sou super orgulhosa da pintura, achei que aquilo estava giríssimo, a rainha com a galinha na cabeça. E o meu avô diz-me imediatamente: Carolina, não faças isso, não mostres isso a ninguém, porque tu não és inglesa, tu és estrangeira, e tu não podes fazer troça ou fazer com que eles achem que tu estás a fazer troça da rainha. Isso vai cair muito mal. Eu fiquei um bocado preocupada com aquilo. E então fui falar com a minha tutora, que era a Alison, uma senhora assim muito conservadora, que adorava a família real e que na altura disse, estava quase na sua reforma, portanto ela tinha ali todos os elementos perfeitos para eu lhe mostrar aquela peça. E a Alison disse: muito bem, queres mostrar uma pintura? Vamos marcar um dia às tais horas e vais mostrar o quadro. E eu, na terça-feira, às 14h, lá estava-se com a minha pintura, numa sala quadrada, toda branca, não havia nada na sala, tudo branco, só as paredes. E um pregozinho na parede para eu pôr o quadro. Eu penduro o quadro e a Alison chega 2 minutos depois. Olha para o quadro, não diz nada. E diz assim: just wait for a little bit. Ela sai. E eu, ai meu Deus, o avô tinha razão. E traz mais 2 professores. E as pessoas afastam-se de mim e começam a conversar. E eu não conseguia ouvir o que é que eles estavam a dizer. Eu, ai meu Deus. Saem da sala, espera só mais um bocadinho, saem da sala e trazem mais um professor. E eu comecei a ficar preocupada, a séria. E eles viraram-se para mim e disseram: olha Carolina, nós temos todos uma percepção diferente deste quadro. E aquilo que nós vamos fazer é, para a semana, vamos marcar o auditório inteiro com os alunos todos do ano e vamos mostrar o quadro, e eu quero saber o que é que as pessoas, quando olham para este quadro, o que é que dizem. E de repente estávamos num auditório, era uma escola internacional, portanto tínhamos 20 e tal nacionalidades diferentes e cada um tinha a sua percepção e cada um tinha a sua opinião sobre aquele quadro. E eu nesse momento percebi a importância do papel da arte, a importância de um quadro não ser só uma peça bonita, mas ter significado. Tem trabalhos ligados às questões da condição feminina, não é? Por ser mulher, é um tema que particularmente, pronto, está... Mas sente necessidade em explorar essa área? Senti apenas necessidade de explorar essa área depois de ter sido mãe. Eu admiro muitas mulheres, sempre admirei muitas mulheres. Eu tenho, na minha família, as mulheres têm uma presença muito forte. A minha mãe tem uma presença muito forte, a minha avó, a matriarca da família, é quem reúne, é quem organiza, e tem muita força. E somos maioritariamente mulheres na nossa família. O meu pai, por exemplo, morreu, eu tinha 19 anos, a minha irmã tinha 12 anos, e foi a minha mãe que sempre levou a família às costas. Éramos nós, mas os cães, tudo. Portanto, a minha mãe foi sempre um exemplo de uma mulher com muita força que conseguiu criar a família e eu acho que teve muito sucesso nisso, da forma como o fez, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, mesmo estando a passar um sofrimento tremendo. E, portanto, eu sempre vi as mulheres de uma forma muito orgulhosa e então, o que é que eu senti depois de ter sido mãe? Que isto é muito mais difícil do que eu imaginava. E é interessante a forma como as mulheres conseguem levar uma família às costas com muita delicadeza e suavidade. Portanto, nós temos uma forma de olhar para o mundo e tratar os outros de uma forma muito suave, mesmo quando temos
o maior peso nas costas. E eu acho que isso tem uma beleza muito grande. Carolina é artista em Portugal, também foi artista no estrangeiro, continua também a mostrar-se ao mundo, naturalmente. Mas o facto de ter estudado em Portugal e depois no Reino Unido mudou a forma como olha para a identidade portuguesa, Carolina? Mudou, porque eu acho que nós só sentimos falta daquilo que nós temos, porque há muitas coisas que nós temos que são quase invisíveis, fazem parte do dia a dia e nós nem ligamos. Mas quando de repente deixamos de ter essas coisas, vamos para fora e depois pensamos: espera aí, há muita coisa que é um luxo e um privilégio que eu não sabia que tinha e tenho. A Carolina sente que a origem portuguesa está presente no seu trabalho, quando o desenvolve, mesmo quando não aparece de uma forma óbvia? Eu não tenho a certeza, mas eventualmente as emoções, que eu acho que nós somos latinos, não é? Somos muito de emoções e isso está presente nos meus trabalhos. Pode eventualmente estar também a cor azul pelo mar, é a minha cor preferida, é das cores que eu uso mais nas pinturas e, portanto, se calhar de uma forma indireta, talvez. Há algum trabalho em particular? Esta pergunta, se calhar, é um bocado difícil de responder, mas há algum trabalho que se orgulha mais de ter feito até agora? Um que diga assim: este é o meu ex-libris. Tive diferentes. Um artista está sempre à procura da sua obra-prima, não é? E eu rapidamente percebi que isso não acontece. Porque eu ficava um bocado ofendida. Já fiz tanta coisa entretanto e só me falam naquele quadro. Já fiz não sei o quê. Eu tenho alguns quadros que são mais icónicos ou mais irreverentes e deram mais que falar, mas depois tenho outros que podem ser mais introspectivos e que me fizeram muito bem. E vou-lhe dar um exemplo. Este foi feito em 2021, logo depois de eu ter feito uma exposição no Museu da Eletricidade, sobre as energias renováveis, e na altura tinha um filho com 1 ano, o Lourenço, e a Teresa tinha acabado de nascer. Portanto, a exposição inaugurou e a Teresa tinha nascido um mês antes. Portanto, foi muito duro fazer essa exposição, porque eu tinha 2 crianças, foi ainda no final da pandemia, a creche estava fechada, eu estava no museu a montar aquilo tudo com os 2 miúdos atrás, portanto, a mudar fraldas no meio daquilo, não dá muito jeito de uma pessoa estar a trabalhar e a mudar fraldas. Mas eu acho que a exposição foi um sucesso, eu enchi o museu inteiro com peças, enquanto estive a trabalhar nessa altura grávida, ia acordar durante a noite, porque o Lourenço tinha 1 ano, portanto foi muito, muito exigente, e no final dessa exposição eu fazia visitas guiadas a clientes, a colecionadores, e houve um colecionador que me perguntou assim, no final da exposição: então, Carolina, quando é que para de ter filhos e volta a trabalhar? E aquilo calhou um bocadinho mal, eu senti que foi um comentário injusto. Não sei se preconceito, mas um comentário injusto, porque eu esforcei-me bastante. O trabalho estava ali, portanto eu não tinha resposta para aquele comentário. E então, quando volto para o ateliê para trabalhar, nas semanas seguintes, aquilo estava-me a incomodar imenso. Porque eu estava a tentar encontrar uma explicação para aquilo, ou tentar resolver de alguma forma na minha cabeça. E então acabo por fazer uma pintura de 2 metros por 2 metros, que é um vaso com flores, com muita, muita vida, muita cor, e que no coração da pintura, que eu chamo assim, que é o vaso, que é de onde sai a força, que é a água que dá força para aquelas flores crescerem e terem aquela vivacidade toda, estão desenhados todos os meus pesos, aquilo que eu carregava na altura, que eram os meus filhos. Havia uma imagem minha com a Teresa na barriga, depois a Teresa no carrinho a caminho do mate, eu desenhei lá mesmo o Museu da Eletricidade, portanto aquilo era para eu me mostrar a mim própria que às vezes aquilo que nós carregamos e os nossos desafios são também, e podem ser também, aquilo que nos dá mais motivação para trabalharmos e para seguirmos em frente e para sermos bons naquilo que fazemos. E então o quadro chama-se Quando é que paras de ter filhos e voltas a trabalhar? Em inglês, When do you stop having babies and start making art again? E a partir desse momento em que eu fiz esse quadro,
E o mostrei, não é? Saiu do estúdio, mostrei. Depois o quadro seguiu o seu caminho e foi para uma casa, enfim. A partir desse momento eu libertei-me totalmente disso e nunca mais pensei sobre isso. Quando a Carolina se expressa, expressa-se para Portugal ou de Portugal para o mundo? Acho que é de Portugal para o mundo. Para já é de mim para fora, que é o mais importante. E eu acho que quanto maior o percurso da obra for, ou seja, quanto mais longe for, acho que melhor, não é? Que parte da Carolina ninguém vê nas exposições? Eu acho que vem bastante, porque um artista tem de ser verdadeiro com ele e verdadeiro com o público e verdadeiro com o seu trabalho. E eu acho que nós temos mesmo de pôr aquilo que nós sentimos, que somos, e a forma como nós vemos o mundo naquilo que estamos a fazer. Porque senão é só uma coisa fútil e superficial. E a arte é mesmo o oposto, é para ser sentida. Sim, Seja uma coisa boa, seja uma emoção boa ou má. Aliás, isto foi nas Belas Artes cá em Portugal, houve uma vez um professor que disse assim: vocês pintem sempre, quando estão contentes e quando estão tristes, porque quando estão tristes vocês vão ver o quão extraordinário, como é que esse sentimento, onde é que esse sentimento vos vai levar, e vocês vão olhar para a tela e vão ficar surpreendidos. Então eu cheguei a fazer esse exercício de pintar quando estava muito, muito triste, a chorar. É horrível, mas pronto, mas faz parte. Eu acho que nós temos, os artistas têm de saber explorar esse lado das emoções, é muito importante. Uhum. Carolina, vamos falar mais de Portugal. A temática de hoje é Portugal em criação. Acha que muitas vezes valorizamos mais o que vem de fora ou o que temos cá dentro, Nós que é valorizamos. criado cá em Portugal? É quase sempre o que vem de fora. As pessoas têm a mania de a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, e nós temos uma mentalidade muito pequenina, e acho que não temos confiança em nós. Achamos sempre que as outras coisas são melhores. Mas também tenho uma pequenina história sobre isso. Uma vez estava a falar com um professor, o Tim Allen, que era o diretor do meu ano lá em Londres, de pintura. E ele diz-me assim: anda cá, tu és de onde? Eu disse: sou portuguesa, sou de Lisboa. E pá, tu devias fazer uma exposição em Lisboa. Já fizeste? Eu, assim, já fiz há algum tempo, mas estou a viver em Londres, estou a tentar vingar aqui, ter exposições aqui. Eu disse: não, pá, devias fazer uma exposição em Lisboa. Sabes porquê? Nós aqui temos uma mentalidade muito pequenina e tudo o que é feito lá fora, quando alguém tem uma exposição lá fora, é exótico e nós damos muito mais importância. E eu de repente assim, olhei para ele e pensei: não, espera, isso somos nós, isso não podem ser vocês. mas isso também descomplicou muito essa ideia de que o que está lá fora é que tem valor, porque eu acho que isso é muito uma condição humana, não é? A nossa forma de ver o mundo. Achamos sempre que se calhar os outros são melhores do que nós. Uhum. Portugal é um país criativo, mas pouco confiante no seu próprio valor. Muito pouco confiante no seu próprio valor. Eu acho que nós temos confiança no passado, porque éramos muito grandes no passado, mas no presente nós não temos essa mesma confiança. Uhum. A cultura também produz valor. A cultura produz muito valor. As artes visuais, o cinema, como estávamos a falar, a moda, a literatura, isso tudo leva Portugal além fronteiras. Uhum. E já não estamos a falar na parte só económica, mas também cria valor porque cria uma identidade. Uhum. Pedimos-lhe que trouxesse um objeto para se representasse esta ideia de origem nacional. Pedia-lhe que mostrasse para vermos o que é. É fácil de uma peça da Bordal Pinheiro. Porquê é que nos trouxe essa peça? Então é o seguinte, eu desde pequena me lembro de ver na cozinha da minha mãe uma galinha da Bordal Pinheiro. E as peças do Bordal têm uma coisa muito engraçada, que são muito fortes, não passam despercebidas. E na altura eu achava aquilo assim um bocado kitsch, não achava grande graça. Mas os anos foram passando, eu também hoje em dia olho para as coisas de uma forma diferente e comecei cada vez mais a ficar apaixonada pelas cerâmicas da Bordal Pinheiro. E então, agora, coincidentemente, nos últimos anos tenho passado muitos verões entre a Foz do Arelho e as Caldas da Rainha. Visito todos os anos a fábrica de Bordal Pinheiro, que tem coisas espetaculares e estou sempre desejosa de lá ir. Já, depois, aquilo é muito, muito giro. E depois, por cima, tem o parque à frente, que
pode-se fazer um programa muito interessante ao visitar-se o museu. E então, porque é que eu também me lembrei disto? Porque eu acho que é uma forma diferente de olhar. Nós podemos ter coisas em Portugal que achamos que são kits e que são desvalorizadas e que é uma coisa que está nas cozinhas das mães e das avós, mas se a marca for bem trabalhada, de repente torna-se cool e de repente toda a gente quer e já é contemporânea. E então o que é que eu fiz? Houve também uma pequena história que foi uma amiga minha que vive em Inglaterra, ela é meia dominicana, meia holandesa, e convidou-me para os anos dela, era em setembro, e quando ela me convida, é agosto, e eu estou na Foz do Orelho, a passar férias, então decidi comprar-lhe uma taça da Bordal de Pinheiro, que era uma taça muito bonita, que tem umas folhas de bananeira, porque eu achei que tinha alguma ligação também com as raízes dela dominicanas. E então fui eu a Londres, com a taça da Bordal de Pinheiro atrás, feliz da vida, entreguei-lhe a taça, ela gostou imenso, tudo ok, por aí. Mas no dia seguinte, como faço sempre, fui passear para os museus. Então eu vou ao National Gallery, que é em Trafalgar Square, na zona de Westminster, mais central do que aquilo não existe, vou para aquele museu, um dos maiores museus europeus, e no final, como gosto de fazer sempre, vou à loja do museu. E de repente vejo não sei quantas peças da Bordalo ali a serem vendidas, com a história toda, a falar da fábrica, e eu pensei, como é que aquela galinha que estava há não sei quantos anos atrás, que era kits, que pronto, não ligava nenhuma, até achava aquilo um objeto um bocado estranho, estava na cozinha da minha mãe, hoje está nos maiores museus do mundo. E então achei que era interessante trazer essa peça. Vamos descrevê-la porque, para quem não está a ver, só ouvir na rádio, pode escrever, Carolina. É uma peça, folha de uma couve, que é muito comum. Portanto, o Bordalo Pinheiro utilizava sempre materiais do cotidiano, tudo o que as pessoas usavam no seu dia-a-dia. E a couve é uma couve portuguesa, não é? Portanto, é muito comum nós termos estas couves em casa e ele torna esta peça num material, numa peça, quer dizer, torna uma coisa que é banal numa peça decorativa e hoje em dia de quase premium de luxo. E eu acho que isso é a beleza eu acho que destes trabalhos e que nós portugueses deveríamos conseguir olhar para as nossas coisas dessa forma. Como é que uma coisa tão banal, que para nós é banal, como é que nós conseguimos tornar isso, usar uma marca para tornar uma peça de luxo, porque se calhar para os outros pode ter muito valor comercial e é isso. Havia alguma ligação naquilo que faz com Bordal de Pinheiro? Só, se calhar, na forma de observar o mundo. O Bordalo tinha essa particularidade que olhava para o dia-a-dia, para as coisas simples, e eu acho que isso também é uma coisa muito portuguesa. Se calhar não é só minha e do Bordalo, eu acho que é de todos nós. Porquê? Porque eu acho que nós portugueses conseguimos ver beleza na simplicidade. Quando eu fui viver para fora, consegui perceber, a falar com as pessoas, e eu acho que toda a gente sente isso, me perguntam, porquê é que tu gostas de viver em Portugal? O que é que tu gostavas de Portugal? E as pessoas dizem, adoro porque está sol, fico horas nos cafés ou a almoçar à mesa com os meus amigos e tenho a minha família. E se nós olharmos para isto são as coisas simples da vida. E é muito importante nós conseguirmos ver isso. Eu acho que os portugueses têm isso em comum. Essa peça tem quantos anos? Está consigo há quantos anos? Esta peça, atenção, não sei, mas não é assim há tanto tempo, eu diria há uns 8, 10 anos, uma coisa assim. Quando olha para ela, sente nostalgia, orgulho, familiaridade? Sinto que quero ir à fábrica comprar mais. Sinto que é uma peça portuguesa, é a primeira coisa, na realidade. E também por ser uma peça de casa, também hoje em dia já olho com outra forma de ver, porque antigamente eu não ligava, mas eu sou mãe e gosto de cuidar da minha casa, cuido dos meus filhos, mas também gosto de ter aquela coisa de
organizar a casa e deixar as coisas bonitas e fazer com que nos sintamos bem ali. E eu acho que isto também faz parte desse imaginário de conforto e de uma casa portuguesa, mas também bonita e com peças de design. Eu como artista, tento comprar peças que me digam alguma coisa e tento... E olha mais para aquilo que é português? Não necessariamente. Eu acho que o mundo está muito globalizado, não necessariamente para o que é mais português. Embora que se eu comprar uma coisa de um artista que é português, eu tenho mais orgulho. Mas é isso. Carolina, já que falamos em peças, vamos aqui jogar um jogo e pedir-lhe uma peça que associa imediatamente a Portugal. Que tenho em casa? Sim ou não? Agora lembrei-me de umas bonecas que eu tenho que eram minhas quando era pequenina, que são umas bonecas feitas em pano de uma loja que se chama Era Uma Vez Um Sonho. Portanto, os bonecos devem ter 30 anos, estão lá comigo há 30 anos, e agora os meus filhos brincam com esses bonecos. E eu acho que é interessante porque é uma peça de artesanato feita à mão e que passa de geração em geração. Há pouco falava de cores e trabalha muito com elas, necessariamente. Uma cor que lhe lembre Portugal. Azul. Azul. Porquê? Porque é a cor do mar. E é a cor do Rio Tejo, onde eu vou passear muitas vezes. Agora tenho ido muito correr para o Rio Tejo, porque é aquele momento em que que me liberto de tudo e estou só eu, tento não pensar em nada. E o mar, o azul do mar tem uma força muito grande, tem um impacto muito grande em mim. Ia pedir-lhe um lugar que a inspirasse, mas... Pode ser a margem do Rio Tejo neste momento, sim. E uma cidade portuguesa com maior energia artística? Lisboa, a capital. É onde tem mais arte, necessariamente? Neste momento é Lisboa e Porto. São as mais fortes, onde há mais galerias, onde há os museus, o Serralves, o MAT, e há as galerias com mais presença. Onde elas são apresentadas, mas nota que pelo resto de Portugal... Já começa a haver, sim. Há poucos artistas a surgirem fora dessas duas grandes metrópoles. Pergunta-me artistas que estão a trabalhar ou instituições e Não, empresas? artistas que estão a surgir, a trabalhar, que já existem. Eu acho que eles estão espalhados. Então, até há pouco tempo, nem sei se ainda cá está ou não, tínhamos o Ai Weiwei a viver cá em Portugal e não era nem em Lisboa nem no Porto. Era noutra cidade qualquer. Portanto, e é um artista de renome internacional. E qual é o seu artista preferido? É difícil. Sei que a tenho Paula vários, Rego inspirou muito, vários, mas por exemplo, se me dissesse assim, Carolina, se tivesses todo o dinheiro do mundo, que peça é que tu compravas agora para casa? E eu diria Water Lilies, do Monet. E uma obra portuguesa que a marcou? Uma obra portuguesa que me tenha marcado? Tem várias. Sim, eu tenho várias, mas diria eventualmente uma obra da Paula Rego. Quando vou ao ateliê dela, naturalmente ela tem várias pinturas ali ao mesmo tempo, que estão expostas e está a trabalhar em vários quadros ao mesmo tempo. E há uma pintura que é muito dramática, é muito pesada, é muito forte. E ela vê que eu estou a olhar para aquilo assim com um ar um bocado assustado e diz-me assim, olha Carolina, uma pintura não tem necessariamente de ser bonita, uma pintura tem de ser verdadeira. E eu trouxe essa frase comigo durante estes anos todos, porque acho que ela tem toda a razão. E uma palavra para definir a criatividade portuguesa? Talvez luz e emoção. Luz e emoção. Era uma, mas foram duas. Então, emoção, das duas, emoção, sem E agora, dúvida. para finalizarmos, uma tradição portuguesa que continua atual? As festas populares. Que eu acho extraordinário, e são várias. Acho extraordinário os Santos Populares, a festa dos tabuleiros em Tomar, a festa das flores na Madeira, a festa do povo em Campo Maior, e aquilo é vivido de uma forma tão intensa, tão extraordinária, tudo feito com o exímio pormenor. E é finito, nós sabemos que aquele trabalho que aquelas senhoras, aqueles artesãos estão a fazer durante aquele tempo todo vai ser destruído no final, portanto, e isso também tem alguma beleza, eu acho.
Ser efêmero, não é? A arte também é efêmero. Muito bem. Falemos agora do Portugal Sou Eu. A Carolina é embaixadora do Portugal Sou Eu. O que é que significa, o que é que significou para si associar o seu percurso artístico a este programa? Para mim é um orgulho muito grande, porque eu acho que eu identifico muito com o que estão a fazer, porque eu também sou artesã, também o meu trabalho é produzir, tentar imaginar uma coisa diferente todos os dias, reinventar-me todos os dias, e aquilo que este selo faz, aquilo que o Portugal Sou Eu faz, é tentar exatamente encontrar pessoas, criadores de diversas áreas e dar-lhes algum palco, dar-lhes alguma voz, mostrar não só aos portugueses, mas também para fora. Se tivesse que explicar o Portugal Sou Eu a alguém que nunca reparou no selo, como é que o faria de forma assim simples? Então, é um selo de Portugalidade. Eu acho que quando nós vemos, e também é um selo que nos informa, ou seja, nós não somos obrigados, porque vemos aquele selo, a comprar, mas eu acho que é muito importante esta informação que nos dão, porque nós temos, de repente, uma escolha consciente. Vamos comprar isto ou não? Porque há tanta coisa, tanta oferta hoje em dia, que às vezes é difícil nós percebermos o que é que estamos a comprar. E com esta informação que nós temos, a nossa compra é muito mais consciente. E eu particularmente, para mim é importante, quando vou ao supermercado, a uma loja, perceber se aquele produto é feito em Portugal ou não. E às vezes nós não temos tempo para estar a ler o rótulo e tentar perceber, porque hoje em dia é tudo feito a correr e não há tempo para nada. E este rótulo veio facilitar essa parte também. Ou seja, é muito mais direto, é um selo que nós acreditamos que tem qualidade e que tem a origem em Portugal. Portanto, estamos a ajudar a economia, estamos a ajudar pequenos produtores, grandes, criadores, e eu acho que no final do dia sabe bem poder comprar o que é português. Já me disse há pouco que abria, e fazia questão de o fazer, se justificasse, abria o seu ateliê aos jovens, sendo que os jovens portugueses se revêem na criação artística que é feita hoje em Portugal? Eles não se precisam de rever na criação artística do passado, de hoje. Eu acho que a criatividade é uma coisa muito própria e cada um tem de seguir o seu caminho e ouvir o seu coração, as suas emoções e acreditar em si, porque assim é que temos coisas novas, linguagens novas e novos públicos também, conseguimos uma série de coisas boas com isso. Nós temos várias coisas em comum que são invisíveis e que não nos apercebemos que temos, mas é normal porque estamos a viver numa determinada época, num determinado lugar e temos uma determinada percepção do mundo. Portanto, isso nós portugueses temos todos em comum. E os jovens terão exatamente isso, mas hoje em dia têm acesso a muito mais informação, muito mais coisas do que nós não tínhamos pela globalização, lá está. Portanto, eu acho que isso até pode ser uma coisa boa e não o contrário. Carolina, o tempo corre muito e estamos já quase na parte final. Eu gostaria que deixasse uma mensagem para quem nos ouve, naturalmente, sobre a importância de conhecer melhor aquilo que se faz aqui em Portugal. É muito importante porque nós temos de perceber o que é português e dar valor àquilo que é português. Nós temos, lá está, a mania que as coisas que são feitas lá fora são muito melhores e não é bem assim. E o que acontece muitas vezes é que muitas empresas lá fora têm a mão de obra em Portugal, as coisas são feitas aqui, depois nós vamos lá fora comprar e dizemos, que giro. E no final do dia chegamos a casa, vemos a etiqueta Made in Portugal, depois dizemos, E são coisas que têm muita qualidade. Portanto, nós temos de acreditar mais em nós, temos de acreditar no nosso país, temos de acreditar na nossa criatividade. Há muita genialidade em Portugal, há muitas pessoas com muita competência e só nos falta sermos um bocadinho mais confiantes
e também um bocadinho mais informados sobre as nossas escolhas. Eu acho que é isso que falta. Carolina Piteira, muito obrigado por esta conversa. Confesso que me dá vontade, a partir de agora, de ficar mais atento ao seu trabalho. Muito obrigado por estar aqui connosco. Daqui a 8 dias vamos regressar com o 4º episódio do Origem Nacional, desta vez com Henrique Sapessoa, para uma conversa sobre empreendedorismo, inovação e internacionalização. Todos os episódios, já sabe, do Origem Nacional estarão disponíveis nas redes sociais do Portugal Sou Eu, nas plataformas de podcast e também em vídeo. Até ao próximo episódio.